Deixa aí aberto em Atos 2, nós vamos já ler, mas antes eu queria falar. Mas antes eu queria falar aqui algo com vocês. Acharam Atos 2? Sim. Verso 1 a seguir. Amém. Aqui está o relato da descida do Espírito Santo. Antes disso acontecer, antes dessa descida do Espírito Santo, 10 dias antes de acontecer, quantos dias? Eu falei? 10 dias antes disso acontecer, Jesus deu as últimas instruções para os discípulos, correto? Lembra que ele estava subindo ao céu e foi ocultado numa nuvem? E os discípulos ficaram olhando, os anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que foi recebido em cima no céu, há de vir da mesma forma que ir. Só que antes de Jesus ir, Jesus deu umas últimas recomendações aos discípulos. Uma delas é: não saia de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, não vai pregar o evangelho, não vai fazer obra missionária sem que antes vocês sejam revestidos de poder. E aí eles fizeram o que Jesus falou. Foram lá para a sinagoga, foram lá para um local, ficaram reunidos, cerca de 120 pessoas, e passaram 10 dias orando e pedindo: vem Espírito Santo. Jesus falou: eu vou enviar o Consolador da parte do Pai, ele estará convosco e estará em vós. E eles foram lá e começaram a orar. No 10º dia em que eles estavam orando, aconteceu. Olha aí para a Bíblia. Capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é Pentecoste? A palavra penta é 5 ou 50. Pentecoste é uma festa que durava 50 dias. No 50º dia isso aconteceu. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 99,9%, principalmente dos cristãos pentecostais, eles usam esse texto para fazer menção às línguas que alguns falam estranhas, mas de estranha não tem nada, em outras línguas. Essa é a expressão correta, falar em outras línguas, mas eles usam esse falar em outras línguas aqui com as línguas espirituais que nós falamos. E eu vou provar para vocês que não tem nada a ver com esse tipo de língua que nós costumeiramente falamos pelo Espírito. Mas antes, deixa eu explicar para vocês. O que é batismo com o Espírito Santo? Quem pode dizer aqui alguma coisa para mim? O que é batismo com Espírito Santo? Revestimento de poder? Fala o que você acha. E aí, Rony, o que é que você acha? Jé também? Eu acho que é ficar mais perto de... Ficar mais perto de Deus. E você? O que você acha, Jéssica? Fala aí. Vai, Ló, tira suas dúvidas. Fala, Lorena. Fala aí. O que você acha que é? Vai, Samuel. O que é que você acha? O que é batismo com o Espírito Santo? Vai, Lucas. Vai, Grazi. Grazi. O microfone não tá aqui. Deixa eu pôr. Não. Os meninos ali, sabe? E aí, eles estão tudo pensando. Vocês são evangélicos? A Lorena vai falar. Vocês são evangélicos? Comecei a frequentar há pouco tempo. Pouco tempo? Você também, filho? Que benção. Ela que tá arrastando. É, né? É isso aí. Fala, Lorena. Fala. Levantou Vai, o dedo. Ira. É quando você nasce de novo, né? Você fica mais perto. Vocês ouviram o que ela falou ali? Não. Vocês ouviram? Não, ouvi mais uma vez. Então vamos lá, vocês estão muito tímidos, gente. Vamos se soltar. Batismo com o Espírito Santo não é ficar pulando, não é ficar rodando, não é ficar falando em línguas,
Não é ficar virando do avesso, que nem vocês vê por aí. Não quer comer a palavra de Deus. Batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver. Tá comendo a Pastor, Bíblia. você é contra, a pessoa às vezes se alegra, bate palma, outros pula, outros roda. Não, eu não sou contra isso. Eu também me alegro no Espírito e faço isso. Eu sou contra desordem. Eu sou contra meninice. Eu sou contra você fazer as coisas sem uma ordem e sem uma decência. Mas batismo com o Espírito Santo é simples. É um revestimento de poder. É uma capacidade a mais que Deus nos concede para a realização de algo. Ok? Batismo com o Espírito Santo é a capacidade de Deus dada a nós para a realização de algo. Tudo que você vai fazer para Deus, você só consegue fazer se você for capacitado para fazer. Deus não vai te mandar fazer algo sem que Ele te prepare, te capacite. Precisa haver uma capacitação. Por isso que Deus disse para os discípulos: vocês ficaram 3 anos a 3 anos e meio comigo, mas para sair para pregar o evangelho, vocês vão lidar diretamente com o campo do inimigo. Lembra que Jesus falou: eu vos envio como ovelha no meio de lobo. Por isso que Jesus falou: não sai até que vocês sejam revestidos de poder. Porque se ele sai antes, sem receber o revestimento de poder, ia dar ruim, meu. O primeiro que xingasse Pedro, ele ia cortar a orelha. Não era assim que Pedro agia? Porque o Espírito Santo é a capacidade de Deus para você fazer coisas que naturalmente você não fazia. Que a sua natureza humana naturalmente, como homem, ser humano, você chega para um endemoniado e fala assim para ele assim, ó, vamos supor, Rodrigo, vai expulsar uma pessoa que está endemoniada, ele vai lá expulsar, fala assim: eu te expulso em meu nome. O cara vai sair, o demônio vai sair? Não. Eu te curo em meu nome, vai ser curado? Não. Você vai pregar o evangelho sem a capacidade do Espírito Santo? As suas palavras vai convencer alguém? Porque quem convence é quem? O Espírito Santo. Está escrito: é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que eu sou contra a grande parte da maneira do evangelismo que as igrejas fazem. Por quê? Porque elas querem empurrar Jesus de goela abaixo na vida das pessoas. Mas o evangelho não é empurrar de goela abaixo na vida das pessoas. O evangelho é a resposta de Deus. Olha o que está escrito na Bíblia. Por isso que eu falo, precisa ler a Bíblia. Olha o que está escrito assim, ó. Você tem que estar pronto, preparado a responder a qualquer um que questionar a razão da tua fé. Quando alguém perguntar, você responde. Mas alguém perguntou? Está falando por quê? Entendeu? Então esse é o problema. O problema é a gente achar que o evangelho é empurrar a goela abaixo na vida das pessoas. A gente não sabe ser igreja para as pessoas. A gente não sabe expressar igreja para as pessoas. Mas quem faz isso? O Espírito Santo. Por isso que nós, como cristãos, todos precisamos buscar o Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder. Então, quando alguém daqui para frente fizer essa pergunta para você, o que é batismo com o Espírito Santo, você vai responder: é um revestimento de poder. Não é isso que nós lemos aqui? Vocês receberão a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então, o batismo não é nada mais, nada menos. Não é coisa miraculosa, não é coisa de outro mundo, não. É um revestimento de poder. É uma capacidade a mais que Deus nos dá para fazer algo. Porque sem essa capacidade eu não vou conseguir fazer. Porque nem eu falo, a Bíblia ela não é uma explicação. A Bíblia ela é uma revelação. Se um professor da USP estudar a Bíblia, ele vai explicar a Bíblia melhor do que eu. Sim ou não? Sim. Mas a revelação dela é só quem tem o Espírito. Glória a Deus. Só quem tem o Espírito para ter a revelação da palavra de Deus. É por isso que quem tem que pregar são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Os que não têm o Espírito Santo de Deus e a capacidade do Espírito Santo, eles não conseguem pregar. Então o revestimento do Espírito Santo na nossa vida é que nos capacita a fazer algo.
Você quer cantar? Você precisa da capacidade do Espírito Santo de Deus, para você não somente abrir a boca e expressar uma voz, mas você realmente adorar a Deus. Porque até para adorar a Deus tem que ser no Espírito. Então no antigo pacto, essa unção era representada pelo óleo, pelo azeite, que era derramado especialmente na cabeça de sacerdotes, na cabeça de reis e até mesmo, né, de profetas ou profetas, quando separavam outros profetas. Na nova aliança não tem mais a figura do óleo, embora muita igreja faz. Vai separar o obreiro e derrama 1 litro de óleo na cabeça. Tem nada a ver aquilo. A unção é a capacidade do Espírito. O óleo é só uma tipologia, uma representação, que era na antiga aliança feito de uma forma e na nova aliança ela é feito por outra. Os ministros hoje, eles são separados com a imposição de mãos. Onde é que está a unção? Está na vida da gente. Eu impus as mãos sobre alguém. A partir do momento que eu impor a minha mão sobre a vida de alguém e declarar ou impetrar sobre essa pessoa, que a partir de hoje ele é um obreiro, a partir de hoje vai executar algo, essa pessoa está recebendo automaticamente a unção de Deus, a capacitação de Deus para a realização daquele algo. E a partir daquele dia, aquela pessoa vai ser instruída, capacitada e orientada por Deus para fazer. Aí alguém na igreja vai dizer: como é que pode? Fulano não sabia, agora sabe. Fulano não pregava, agora prega. Fulano não sabia dirigir um culto, hoje sabe. Não sabia tocar, aprendeu a tocar rapidinho. O que é isso? Inteligência humana? Habilidade humana? Não, capacidade do Espírito. E deixa eu te falar uma coisa, o Espírito nos capacita para tudo. Não só para realizar a obra de Deus, mas em tudo. Davi, o Espírito na antiga aliança, não era como hoje, que habita dentro de nós. Ele vinha sobre o homem. Ele não ficava. Ele vinha, operava e ele saía. Mas Davi chegou a falar que ele é que instruía as mãos dele para a peleja. Então quando Davi colocava a armadura e pegava a espada, o Espírito se apoderava dele e ele vencia a guerra. Mas depois que ele voltava da guerra, Davi comum. Já nós não. Ele pedia permissão, né? Ele pedia permissão, muitas das vezes. Pedia permissão. Você acha que ele tinha capacidade física, habilidade de guerra para vencer Golias? Não tinha. Golias era muito mais preparado do que Davi. Golias muito mais capacitado. Ele era guerreiro desde criança. Davi era pastor. Davi era pastor de ovelha, cuidava de ovelha. Mas o que ele falou? Eu vou a ti, em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Quando ele falou isso, o Espírito se apoderou dele. E aquela funda virou um tiro de bazuca. Porque não tem explicação. Agora, sabe qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte: se a pedrada fosse tão forte na testa de Golias, a tendência era ele cair para trás, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que ele caiu para frente. Outra, tem que ver que ele não era um homem, né? Era um menino. Era um menino. 17 anos de Era idade. menininho. Era um menino. Né? Ele Tem não conseguiu isso. colocar a armadura de Saul, né? Mas ele conseguiu pegar a espada de Golias para cortar a cabeça. Capacidade do Espírito, olha o detalhe aí, ó. Meu Deus. Com a armadura de Saul ele não conseguia sair. Não, é melhor tirar essa armadura. Mas a espada do gigante, né, que pesava muito, feita de prata, enorme, ele conseguiu pegar e ainda arrancar a cabeça do gigante. Então o que eu quero dizer com isso? Todos nós precisamos sim ser revestidos de poder. Todos nós precisamos sim ser batizados no Espírito Santo. Mas nós precisamos entender as verdadeiras características do que é ser batizado com o Espírito Santo. Senão nós vamos confundir batismo com o Espírito Santo com emocionalismo. Nós vamos confundir batismo com o Espírito Santo com dom de línguas. Nós vamos confundir batismo com o Espírito Santo só com manifestação de alegria, de dança, de pulo. É que a Gé falou aqui, né? Quando você fez a pergunta do batismo com o Espírito Santo, o que é? Aí você saiu falando, batismo com o Espírito Santo não é pular em mistério, não é sapatear. Aí ela falou aqui, eu cresci ouvindo isso, que eu achava que batismo era isso, pular, se alegrar. Porque assim, ó, qual é a maior prova? Eu acho que eu estou adiantando, né? Vocês me lembram de eu falar isso aí. Qual é as maiores provas e evidências de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Tá bom? Vocês me lembram disso aí? Sim. Eu quero falar sobre isso. Qual é a maior prova, as maiores provas e as maiores evidências de que uma pessoa é batizada no Espírito Santo, é revestida de poder. Eu quero falar sobre isso. Mas antes eu preciso explicar isso aqui, ó. Revestimento de poder é uma coisa. Receber o Espírito Santo é outra. Uma coisa é
receber e ter o Espírito Santo. Outra coisa é ser revestido pelo Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo quando cremos. No dia que você creu com o coração e você confessou com a sua boca, naquele momento você recebeu o Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo fez? Entrou no seu espírito e tornou ele a ter vida. Porque o nosso espírito é morto. Vocês sabiam disso? Porque Deus disse lá, no dia que você comer, você vai morrer. Mas se você continuar lendo o texto, Adão continuou falando com Deus. Mas não falou que ia morrer? Porque ele morreu primeiro no espírito. Porque a salvação de Deus acontece no espírito, gradativamente passa pela alma e finaliza no corpo. O homem morreu da mesma forma. Ele morreu primeiro no espírito, foi morrendo gradativamente na alma e, consequentemente, o salário do pecado é a morte. Ele morreu no corpo. Só que a gente precisa entender, não é quando você é batizada com o Espírito Santo que naquele momento você recebeu o Espírito Santo. Ok? Não é no batismo com o Espírito Santo que você recebe o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo no dia que você creu. No dia que você confessou, entregou sua vida para Jesus, naquele momento o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Pastor, então o que é o revestimento de poder? É uma capacidade a mais de Deus e do Espírito sobre nós. Por exemplo, o Rodrigo está aqui, estou usando ele como exemplo porque ele está próximo. Ele está aqui vestido, tá ou não está? Sim. Vamos supor que essa camisa aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo está nele ou não está? Sim. Mas ele fica com frio. Aí ele fala, Marcela, pega uma blusa para mim. Quando a Marcela põe a blusa nele, quando ele põe a blusa, ele está recebendo o revestimento. Por quê? Porque ele precisa daquele revestimento para suportar o frio. Então nós já temos o Espírito Santo quando cremos, e o batismo com o Espírito Santo é nada mais nada menos do que o revestimento de poder. Tá dando para vocês entenderem? Vamos ler para a gente poder confirmar o que a gente está falando. Antes, só uma pergunta, se puder. Aqui não sei se já falou o verso 4. Ainda não, vou falar. Ah, tá. Vou falar. A minha pergunta Eu vou na chegar... verdade é nem por mim. Eu sei. Eu sei, eu vou chegar lá. O mesmo. tipo de língua, né? Eu vou chegar lá. E qual foi a pergunta que você mandou deslembrar? Efésios. Nossa, todo mundo deu risada. Alguém marcou aí? A prova. Aí, As provas. Quais são as provas ou as evidências de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Abra aí a sua Bíblia em Efésios. Mais para frente um pouquinho. Qual? Efésios? Efésios capítulo 1. Primeiro. Qual o verso? Verso de número 13 e verso de número 14. Efésios capítulo 1, verso de número 13 e verso de número 14. Amém. Por quê? Vão procurando aí, mas vão escutando aí. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Amém. Por que eu vou ler esses versículos aqui? Quem já ouviu alguém falando assim, ó? Fulano foi selado com o Espírito Santo. O cara tá lá falando em língua, batizado com o Espírito Santo. Aí foi selado, ó, acabou de ser selado. Quem já ouviu isso? Marcelo, Graça, todo mundo já ouviu isso, né? Porque justamente isso, Marcelo. As pessoas acreditam que nós somos selados, que o Espírito Santo vem morar dentro de nós, que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós no momento do batismo com o Espírito Santo. Deixaram aí o verso 13, verso 14, aí depois você grifa aí para você guardar. Olha só, vou ler bem devagar, hein? 13 e 14. Posso ler? Sim. Pode. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo, o que aconteceu? Também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a palavra penhor é garantia, da nossa herança, pela redenção e possessão de Deus para louvor da sua. Quando é que você foi selado então? No dia que você creu. No dia que você recebeu. Está escrito aqui. Então no dia que você creu, você foi selado. Nós temos 2 selos, não vou explicar isso agora. Uma na mão, outra no braço e outra no coração. Então eu explico sobre isso. Mas nesse momento vocês receberam o Espírito Santo. No dia que vocês creram, o Espírito Santo passou a gerar a vida de Deus dentro de cada um de vocês. Então não é no dia do batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, eu volto a dizer,
É um revestimento de poder, uma capacidade a mais do Espírito para a realização de obra. Só isso. Senão não teria necessidade. Então a capacidade de Deus vem através disso. Então quando cremos, então o revestimento já é diferente, já é a capacidade exclusiva de Deus para a realização de alguma obra. Deu para entender isso? Sim. Então, separa aí as coisas. Uma coisa é quando você foi selado, recebeu o Espírito Santo. Outra coisa é quando você foi batizado no Espírito Santo, onde você foi revestido de poder. Deu para entender essa parte, irmãos? Sim. Amém? Eu fico com a impressão sempre que tem alguém que não entendeu. Por isso que eu fico insistindo assim. Mas é importante. Uma coisa é receber, outra coisa é ser revestido. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ter a capacidade do Espírito para a realização de obra, para a realização de algo. O Espírito dentro de nós molda Cristo em nossas vidas. O Espírito sobre nós nos ajuda a fazer a obra de Cristo, a realizar aquilo que Cristo realizou. Então o Espírito atua dentro, mas o Espírito também atua fora. Ok? Então essas coisas é importante a gente entender, é importante a gente compreender. Outra coisa, irmãos, outra coisa que a gente precisa compreender, eu não vou dar o estudo completo da forma que eu dei lá na igreja, mas outra coisa que a gente precisa entender. Aí vem a pergunta: qual é a evidência, qual é a comprovação, quais são as coisas visíveis que nós podemos perceber na vida de uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo? Geralmente a gente consegue dizer que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo quando ela fala em línguas, não é? Sim. Falou em línguas, o que a gente fala? Fulano foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas rotularam que a única evidência de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo é quando ela fala em outras línguas. Mas as línguas que nós vamos cair naquilo que o Rodrigo estava falando, as línguas que eles falaram no dia de Pentecoste não foram línguas conhecidas como uma palavra chamada glossolalia. As línguas que eles falaram lá foram línguas idiomáticas. Literalmente eles falaram em outros idiomas. Sabe por que aconteceu isso? Quem lembra de Gênesis 11? O que aconteceu em Gênesis 11? Quem conhece a Bíblia? Deus confundiu as línguas. Todo o ser humano falava uma só língua. Quando eles começaram a criar uma torre para tocar o céu, dizendo: vamos pecar, vamos fazer tudo de errado, se Deus mandar o dilúvio de novo, é só a gente subir. E aí as águas não... Aí Deus viu a maldade do coração deles e desceu para confundir as línguas. E naquele momento é que foi feita as nações, que começaram a falar em várias línguas: inglês, alemão, japonês, chinês, brasileiro, português. Dali foi a confusão das línguas. Em Pentecoste era Deus devolvendo aquilo que ele tirou. Por quê? Olha só o texto, vamos continuar? Volta lá para Atos, capítulo 2. Vamos lá, verso 4 a seguir. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar língua estranha. É isso que está escrito aí? Não. Por que os crentes falam língua estranha, hein? Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha só o verso 5. E em Jerusalém, que era onde eles estavam, estava habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Quando a Bíblia fala todas, é todas. De todas as nações. E correndo aquela voz, a voz deles falando em outras línguas, juntou-se uma multidão e estava confusa. Por que estava confusa? Porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Mas Pedro está falando japonês, Tiago está falando inglês. Começaram a falar na língua nativa deles. E todos se pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Aí alguém falou: são tudo galileu.
Então por que nós estamos ouvindo cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses, árabes, e todos temos ouvidos em nossas próprias línguas eles falarem da grandeza de Deus. Meu Deus. Eles falaram língua espiritual, língua estranha, como a gente diz? Não. Falaram idiomas. Faz aí. Porque então a gente fala línguas estranhas quando a gente foi batizado no Espírito Santo e eles línguas diferentes, línguas que nem o senhor está falando, as línguas voltaram, né? Sim. E a gente, então, tipo assim, tem sentido essa língua que a gente fala? Porque Tem. pra gente Só que assim, que não dá pra entender. você acha que foi batizado com o Espírito Santo quando você falou em línguas. Esse é o grande mal. A gente acha que foi batizado com o Espírito Santo quando falou em línguas. Mas língua não é única evidência de batismo com o Espírito Santo. As línguas são dons. Existe o dom de línguas, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Nós vamos chegar lá. Mas como a gente é místico, né? Pega essas línguas, junta com essas línguas e fala, é tudo a mesma língua. O grande mal é esse, nós chamamos várias coisas da mesma coisa. E aí onde é que vem a confusão? Então, primeiro, ninguém pode afirmar que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo no momento em que falou línguas. Pode ter sido antes e pode ter sido no momento também. Ela recebeu o revestimento de poder e já recebeu o dom de falar em línguas ao mesmo tempo. Eu já vi pessoas descer as águas do batismo e quando você levantar das águas, precisa levantar e falar em línguas. Na hora que foi batizado, recebeu o dom de falar em línguas. Mas eu quero que vocês entendam, não é porque eu falei em línguas que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu posso ter sido batizado com o Espírito Santo antes e só falei em línguas depois. Porque a língua não é a evidência, a prova de que eu fui batizado com o Espírito Santo. É só uma das evidências. E é possível alguém ser batizado pelo Espírito e não falar em É possível. É aí que eu vou chegar. Porque todas as igrejas, né, agem dessa forma. É porque assim, é mais fácil falar isso do que Porque estudar. o meu filho tem 9 anos só, e quando ele tinha basicamente 8 anos, 9 anos não, perdão, 14 anos, tinha uns 13 anos atrás, tipo, um ano atrás, ele chegou falando, mãe, hoje eu fui batizado no Espírito Santo, eu falei em línguas. Sim. E outra coisa que a Jéssica me lembrou agora que eu pude entender. É possível você falar em línguas antes de ser batizado com o Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente aqui mistura. Falou em língua, foi batizado com o Espírito Santo. É isso que a gente... Eles falam todas as igrejas. Mas não, porque língua é dom. Você pode falar em línguas, e nós vamos explicar que línguas que são essas que a gente fala, que nem a Ingrid falou, tem nexo, tem línguas. Os discípulos depois falaram em línguas, e as línguas que eles falaram já não foram mais idiomáticas. Tanto é que Paulo depois vai lá falar à igreja de Corinto, que ele estava tendo muita dissensão nessas coisas. Mas naquele momento de Atos dos Apóstolos, para vocês não confundir, naquele momento aqui, ó, de Atos dos Apóstolos, o que eles falaram não foi línguas espirituais, línguas estranhas, como nós chamamos. O que eles falaram aqui foram outros idiomas. Então, eu entender, porque lá a Bíblia fala línguas, não fala línguas estranhas ou línguas... Não, fala. Fala Só que assim, ó, aqui em Atos dos Apóstolos está falando outras línguas. Aqui fala Quando é que língua não materna, né? Quando é que não é língua idiomática? Quando está acompanhado de línguas espirituais, cânticos espirituais, orar no Espírito. Porque vocês escutam isso na igreja, não pergunta. Muitas das vezes o pastor, o ensinador também não sabe responder. E aí você não pergunta, ele também não sabe a resposta, aí fica todo mundo leigo lá, não aprende Então, nada. Por quê? Porque quando você vê lá, orar em espírito, alguém aqui sabe o que é orar no espírito? Só quem já aprendeu não fala. Mas alguém sabe o que é orar no espírito? É prender a respiração assim, ó. Que foi? Tô orando no espírito. Vai orar, vai morrer. Eu já vi gente falar assim, que orar no espírito é não falar, é só orar com pensamento. Eu também penso assim. Mas a mente é fruto da alma, não é do espírito. A inteligência, o fruto, o pensamento da mente é coisa da alma, não é coisa do espírito. Por isso que nós vamos chegar lá. Orar no espírito é falar em línguas, irmão.
no momento da oração. Parar de falar o seu idioma português e falar só em língua. Por isso que às vezes a gente não é revestido das armaduras de Deus. Por isso que às vezes a gente não sente a presença de Deus. Por isso que às vezes a gente não sente nada quando a gente ora. Sabe por quê? Porque a gente só fala na nossa língua. Pastor. E Deus não quer saber da sua alma, não quer saber do seu corpo na oração. Ele quer saber do seu espírito. O que seu espírito está orando, está falando. E essa Então, é língua nessa seria as parte línguas aí- estranhas que a gente já fala. Sim. É isso. Essa Então seria. é nessa parte aí, agora me veio a memória, meu irmão que é da Adventista, Léo. Toda vez, eu acho que eu tinha uns 11 anos, ele falava que eles não creem, né? No batismo do Espírito Santo dos Adventistas, porque ele falou isso daí que todo mundo falou em línguas, mas não foi a língua do Espírito Santo. Eles estão certos nesse Porque ele- quesito. Sim. Os presbiterianos também falam a mesma coisa. Eles explicam esse versículo. Mas qual o problema? Mas eles O acham problema que a é que gente eles- não pode falar. Não, o problema é que daqui pra frente, depois disso aqui, toda a língua que os crentes falam também não é de Deus. É errado, não deve falar. Esse é o problema. São os extremos. Os que não creem em nada, os que creem em tudo, os que creem em parte. Esse é o problema. Pastor, eu ia fazer uma Interpretação pergunta errada, aqui, né? Errada. só para... A pergunta é, quando tiver alguém na igreja que não tem a mesma língua, né, que é uma língua de fora, aí, muitas das vezes, Deus vai usar nós mesmos para falar uma língua estrangeira para ele. É só dando um exemplo, que o senhor já mesmo já... Eu vi, eu tenho um testemunho verídico mesmo. O cara foi pintar uma casa e ele tá lá pintando, assoviando e tal. De repente ele se alegrou no espírito, começou a falar em línguas. E ele não percebeu, o patrão chegou perto dele, o patrão era chinês. E ele começou lá a falar em línguas. Daqui a pouco ele olhou, o patrão tava de joelho chorando. Aí ele, patrão, o que foi? E o patrão chorando copiosamente. Aí chamou uma pessoa da casa, que possivelmente era alguém que sabia as duas línguas, e começou a falar. Ele disse, não, você estava falando para mim aí. O rapaz falando em línguas, pregou para ele o plano de salvação e ele recebeu Jesus. Você vê como é que é. Né? E a gente, Falando e a em gente não línguas. vai saber depois, né? Você não vai saber. E a pessoa que falou nem sabia que estava Nem falando. sabe. Na verdade, nem as línguas espirituais ou as línguas estranhas, a gente sabe o que está falando. sabe. O povo que vê fala, esses crentes tá tudo doido. Mas nós também não sabemos o que a gente está Vai falar falando. que é bêbado. A gente só fala, mas é o nosso espírito, se comunicando, porque Deus não se comunica na alma, Deus não se comunica no corpo. Deus se comunica no Oi, eu da Ingrid. espírito. Então, eu tinha visto um vídeo, porque no podcast um pastor, falou assim que as nossas línguas que a gente fala, charamandai, não sei o que, não é, tipo assim, não sei porque esses crentes falam isso, porque não é línguas estranhas e não é língua de Deus, não é língua que fala na Bíblia. Porque na Bíblia falou em outras línguas, e não línguas estranhas. E essas daí não tem nada a ver, ele falou desse jeito. É que depende do Mudou verso, tudo né? agora. Aqui em Atos 2 é outras línguas, línguas maternas, línguas humanas. Línguas humanas. Aqui deixa bem claro isso. E Muita gente, e muita Paulo- igreja pentecostal usa isso para falar que aqui falou em línguas dos anjos. Em língua dos anjos. Outras línguas. Que é outro detalhe. Tem pessoas que falam que só pode falar em línguas para dentro da igreja. Ou pode falar em língua só quando você sente. Você sentiu a presença de Deus, você fala em língua. Você não pode falar, não. A partir do momento que Deus te deu a língua, você fala o que você quiser. Se eu estiver no meu serviço, eu não posso falar em língua, senão eu estarei tratando de esforço. O cara que É que o falar vou em um línguas, negócio tanto aqui de um pra quanto do vocês, outro, é dom, né? Eu não consigo ver, mas eu tenho alguém que é presente aqui, que dorme comigo e vê eu dormindo e falando em línguas. Só pra você ter uma ideia. Ele fala em línguas dormindo. E eu não vejo, eu não tô vendo, mas ela tá vendo. É o Mas vai espírito do gravar, homem. quem sabe tem a tradução. É o espírito do homem Hoje tá ela já ativo. quando assim, bebe, ela vai gravar. Não, e ele faz assim, subcanda, aí eu mais ali, subcanda, de língua. O espírito, vejo, eu não tô o espírito vendo. na verdade, não dorme, né? Sim. O espírito da É. gente é ativo, é o tempo todo. Que descanse a calma. Entendeu? a alma e o corpo. Descansa é a alma e o corpo. Mas o espírito do homem não dorme, é o tempo todo ativo. E nós vamos chegar lá. Porque As para duas formas de falar em língua são dons do espírito. Né? para desconstruir isso que a Ingrid ouviu. Por quê? Porque os caras falam, não, essas línguas que os crentes falam não tem nada a ver. Se não tem nada a ver, por que Paulo vai lá depois de 1 Coríntios 14, justamente falar, e lá ele explica o que é essas línguas que nós falamos. Isso. Lá ele mostra e aí eu vou falar sobre isso. Mas a gente precisa só entender justamente isso. Que falar em línguas não é
prova de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, porque uma pessoa pode falar em línguas e não ser batizada com o Espírito Santo. Ela recebeu o dom de falar em línguas. E esse dom de falar em línguas é um exercício espiritual para a busca dos demais dons, para a edificação do Espírito, para a oração, para receber o revestimento, as armaduras de Deus de Efésios 6, que a gente ouviu 200 mil pregações de Efésios 6, mas ninguém fala como recebe as armas. Verdade. Eu expliquei um dia na igreja sobre isso. Eu já ouvi dizer que, tipo assim, na igreja só pode falar em línguas se tiver uma pessoa que interpreta. Se não tiver, aí vamos supor, tem gente que fala, o Rodrigo é charlatão. Como tem aquela no podcast também eu ouvi que ele falou assim, essas línguas que eu os vou crentes entregar uma falam, mensagem pro tem Rodrigo, que ter mas eu alguém só falo, interpretando. mas eu só falo em Se línguas. tiver de acordo com o que ela tá falando, senão não é nada. Então, você tá jogando palavras... não é proibido falar em línguas na igreja. Mas assim, você está falando em línguas, você está se alegrando ali, o Espírito está falando em línguas, certo? Sim. Não tem ninguém para interpretar, fala consigo mesmo. É o que a Bíblia diz. Mas já, Paulo explica já isso, né? Porque ele aconteceu fala da comigo. organização da Mas quando eu igreja. vou entregar um álbum assim, Deus mandou entregar um álbum pro Rodrigo. Aí eu tô falando em línguas, mas assim, ele não tá entendendo. Não tá Não, entendendo? mas Aí assim, não- Aí já é depende. falta de sabedoria, Sabedoria. ou não é Deus. Exato. Então, aí fala. Porque se for de Deus, você pode até falar em língua. Eu, no momento, vou saber interpretar. Porque você vai Ou sentir. alguém vai interpretar pra Porque mim. geralmente, quando Deus me usa assim no meio da igreja, eu falo normal e na hora, no meio que eu tô falando, eu paro, falo em línguas e depois eu interpreto. E tipo que nem também lá na Progresso já aconteceu isso, não sei se vocês lembram. Eu me levantei, né, eu falava em línguas e a outra irmã interpretava o que eu tava falando. Sim. Sim. Foi Ou uma seja, experiência muito forte que eu eu já vi tive. isso também. Ou seja, Entendeu? o que pode haver assim, É raro. um intervalo entre uma fala ou uma palavra ou outra que você está entregando de Deus para outra, pode haver as línguas. Porque naquele momento seu espírito está em total entrega a Deus. Está sendo usado por Deus. Não é que você está fora de si, mas naquele momento você está sendo usado. Então naquele momento seu espírito está em atividade plena. Então você pode, entre uma palavra ou outra, você falar em línguas. O que você não pode é ficar toda hora chegar ali e falar 5 minutos de língua e no final, assim te diz o Senhor. O que Paulo adverte é porque tem muita gente que faz e aí deixa de fazer no Espírito de Deus. Começa a fazer no Espírito próprio. Faz pra mostrar pro outro. Faz pra se engrandecer. Faz pra mostrar e aí às vezes até a pessoa que é nova, convertida, fica olhando e fala, caramba, esse cara tá cheio de Deus, né? Rapaz do céu. Será que um dia eu vou ser assim? Aproveita, Aí ele né? começa Fica se e aí ele aproveitando. fica se aproveitando. Aí Paulo adverte porque falando, acha- se não tiver ninguém pra interpretar, não adianta você fazer isso. Porque eu acho absurdo. Você pra tomar cuidado que o diabo também vai dentro da igreja, o diabo E também fala, fala né? ali. Aí você vem, Sim. o Rodrigo tá cheio do Espírito. Não, mas se você colocar ali, Porque o que eu acho absurdo no nosso meio cristão, é o seguinte: a pessoa quer mostrar a espiritualidade falando em língua. Então ela não fala em língua por causa que o espírito dela está se comunicando com Deus, o espírito dela naquele momento está em total ação diante de Deus. Ela fala só para mostrar a espiritualidade para o outro. E aí as pessoas, olha, fulano é vaso, ó, fulano, entendeu? Não, aquilo nem pastora é uma falsa profeta. Mas já aconteceu comigo. De uma irmã no púlpito, falando em línguas, falava lá em língua e depois ia, Leandra, Deus tá mandando dizer que só dá até meia-noite. Aí falava em línguas. E depois ia até meia-noite pra se arrepender, senão ele vai te levar. Tô aqui 40 anos, viu? E eu tinha 26 anos nessa época. E outra coisa Carne também. puro, bisteca de porco. E outra coisa também, não tem problema nenhum, existem momentos na hora do culto que a presença de Deus assim é algo tão forte, tão pesado, que todo mundo se alegra. Aí os irmãos começam a falar em língua, não tem problema. O que não pode é ficar, aí vai terminar o culto todo mundo só falando em língua? Não. Aí é a hora de entrar no que Paulo falou. Fala em 2 ou 3. Se não houver intérprete, esteja calado. Ó. Aí por isso que às vezes você vê o pastor falando amém, glória a Deus, aleluia. Que é para os irmãos baixar o ânimo e se acalmar. Por quê? Porque se tem alguém lá no nosso meio que não é evangélico, não é crente, não conhece, vai entender alguma coisa? Não. Então a gente não pode ser egoísta. Você sabia que tem gente egoísta? Eu vou para a igreja para sentir a presença de Deus, mas o outro, quero saber, eu sentindo. Ou senão os outros dizem, quando não sente, não fala, e o culto não foi bom não. Só que as coisas que acontecem no culto, na igreja, tem que edificar a todos. Nós temos que pensar em todos, nós não podemos pensar só pessoalmente em nós. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Agora, é claro,
as línguas também são uma das evidências de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Por quê? Porque quando você vai lá para aquele texto que o Rodrigo usou recentemente na igreja, que Pedro estava pregando na casa de Cornélio, Pedro não tinha nem terminado de pregar. O Espírito desceu sobre eles e falaram em língua. Agora, a língua que eles falaram ali não foi idiomática. Ali já era cânticos espirituais. Ali já era línguas espirituais. Ali eles receberam naquele momento o Espírito Santo. E aí ele falou assim, como é que eu posso negar? Se eles creu, recebeu, vamos batizar esse povo aí. Batizou e eles foram inseridos na igreja. E aí, entendeu? Ou seja, eles foram batizados no Espírito antes de ser batizado. Antes de ser batizado nas águas, que é outra coisa também que eu já vi o povo falar. Você primeiro tem que ser batizado. Não, a igreja ensina assim, ó. Você primeiro tem que ser batizado nas águas, aceitar Jesus. Aí quando você quiser, você decidir dar na teia, que é outra coisa errada também, você se batiza, que batismo não é decisão sua. Eita. Batismo nunca foi Creu, confessou, decisão, tipo, creu, confessou, batizou. Não, mas nunca assim, né? não tem essa. Aí depois ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo hoje, antes do batismo, para eles é tipo assim, alguma coisa deu errado. Entendeu? Então também tem outra coisa. Agora, falar para vocês assim, qual é a maior evidência de que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? Não recebeu. Recebemos quando a gente... Creu. Quando a gente... Creu. Quando você confessou Jesus, quando você creu, nesse momento você recebeu o Espírito Santo. Agora, batismo com o Espírito Santo. Uma das maiores provas e evidências é quando começa a manifestar na pessoa o fruto do Espírito. Isso é a maior prova. Porque tem gente que fala língua estranha e fala palavrão. Tem gente que fala língua estranha e ainda continua bebendo, fumando, se prostituindo, roubando, adulterando. Aí você fala, aí onde é que vem a confusão dos crentes na igreja? Fulano fala em línguas, mas ainda faz essas coisas. Fulano é batizado com o Espírito Santo. Essa aqui mesmo? Meu Deus do céu. Pegar ela como exemplo porque foi algo que eu participei. Quando ela começou a congregar na igreja, que eu era pastor, depois que a gente se conheceu e começou a se relacionar, quando eu cheguei, ela não estava nem na igreja, ela era afastada do evangelho, mas quando ela ia para o culto, ela chorava, ouvia a palavra e se alegrava. Aí no outro dia, os irmãos chamavam eu, pastor, vem cá, como é que pode? A moça lá de shortinho na rua, não é crente, não é nada, bebe, vai pro baile e tal, tudo. Foi olhar na igreja e falou língua estranha, pastor. É o diabo. Não é de Deus esse negócio, não. Aí eu, como eu já entendi, eu falei assim, gente, deixa eu falar um negócio pra você. Se o Espírito enche uma pessoa, quem sou eu, você, para dizer se ela deve ou não deve receber? Sim. Os loucos para consumir. Entendeu? Se Deus ungiu a Ciro 200 anos antes dele nascer, para ele libertar o povo de Israel, já estava escrito sobre ele em Isaías 45. E quando o profeta chegou nele, falou assim, Deus já te conhecia, aqui está escrito. Ele falou, o que é? Como é que Deus me conhecia 200 anos antes de eu nascer? O que é para me fazer? Dar uma carta e libertar o povo. Então, tá. Deus já ungiu ele, um ímpio, com o Espírito Santo para eles ser usado por Deus. Então quem somos nós assim para poder questionar? Porque diga comigo assim, unção não muda caráter. Por isso que você vê um monte de gente aí que não vale o que gato enterra na areia. Não precisa falar o que gato enterra na areia, que vocês sabem. Mas cura, revela, profetiza, faz milagre, que é os que vocês mais gostam, eu acho, né? Vocês mais gostam. Porque hoje, quais as igrejas que enchem hoje? Do Valdemiro. Não, em que sentido? Tá. Lívia tem 2 neurônios. Quais as igrejas? Rodrigo ainda tá falando de gente, né? Valdemiro, Não, quais as igrejas que enchem hoje? Aqui. Igrejas que têm revelação, igrejas que têm profecia e igrejas que curam. E igreja que é frequentada pelo E demônio. aquelas O igrejas cara que é disputa muito uns 30. repetente, o povo fala muito em Já línguas. cura, né? E é onde ele já não se identificou. Não se identificou. Tem Eu comprei visão, revelação, porque eu de sou revelação. Ele gostou de lá, Eu ficou fui, por causa eu disso. fui na igreja aquela aqui, nossa, muito barulho. Eu falei, não, isso aí não é pra mim. Pula, gritando. Esse aí já... Pra mim, não. Não Aqui, foi não. eu levei a Lorena, uma aqui embaixo, os reteté e tal. Quando começou a música, o pessoal começou a rodar lá, você daqui ficou olhando pra mim. A Bíblia fala, irmão, a Bíblia fala de profecia? Fala. A Bíblia fala de revelação? Fala.
A Bíblia fala de dons de curar? Sim. Fala. Mas uma coisa é Deus me usar, outra coisa é usar o dom que Deus me deu. Para benefício próprio. Porque o que é dom? Algo dado de graça. Algo dado de graça. A salvação não é um dom? Você mereceu a salvação? Não. Mas Deus te deu, não te deu? Sim. Os dons espirituais também é a mesma coisa. Deus dá, não porque você merece, mas Ele dá para uma finalidade. Se você está usando para outra, um dia você vai prestar conta diante de Deus. Um dia você vai prestar conta diante de Deus. Ou seja, agora, o investimento ele vem para que você edifique outras. Para uma finalidade, para você ser usado por Deus e não você usar o dom que Deus te deu. Deus me deu o dom não para me beneficiar dele. Quanta gente que por causa do dom hoje está enriquecendo. Quantos pregadores que Deus deu o dom de pregar a palavra, mas eu só vou na sua igreja se você me pagar. Quantos cantores? A pastora é mais cara. Tem premiação hoje em dia, pô. Hoje tem o Grêmio, a premiação aí hoje em dia. Premiação dos cantores, do pregador, do... melhor pastor, melhor líder. Ou seja, a pessoa tem o dom. Deus vai tirar o dom dela? Deus não tira dom. Os dons e a vocação, diz Paulo, são irrevogáveis. Deus dá e Deus não toma. Só que o fato de Deus dar, não tomar, Ele vai pedir conta o que você fez com aquilo que Ele te deu. É a história. Se você usou para benefício, se você usou para benefício próprio, usou para enriquecer, usou para status, usou para se aparecer. É igual cantor, né, pastor? Cantor, pregador, pastor, entendeu? Qualquer irmão, você pode ver. Você faz uma festividade na igreja. Ele vai chamar lá o pastor Marcelo para pregar? Não. Não, porque vai acontecer que nem na igreja do meu primo lá. Dificilmente vão chamar para pregar de novo. Porque o que eles gostam lá? Revelação, profecia, língua, barulho, não sei o que. Aí agora chega alguém lá, abre a Bíblia e mostra o que é impiedade, o que é iniquidade, o que é obra, o que é trabalho. O povo ficou tudo assim, ó. Sim, porque eles não querem sentar e ficar assim, ó. Não quer. Tá lá. Se emocionar, na verdade. Ó, os Não sabe crentes... nem o que foi falado. Eles não querem estar sentados. Se perguntar depois qual foi a palavra, não sabe nem qual foi. Pra cultos. Vai lá que lá vai ter hoje uma pastora que revela tudo. Então, E eu é lá que eu vou mesmo, ia correndo. ó, quando você E não vai... revelava nada, eu ia embora triste. Quando você vai num lugar... Uma coisa é você gostar de uma pessoa, admirar uma pessoa, modelar uma pessoa, tudo bem. Mas quando você vai no lugar, porque é fulano que vai cantar, fulano que vai pregar, famoso que vai estar lá, tietagem, tirar foto, isso não combina com o evangelho, mano. Isso não combina com o evangelho. Ostentação não combina com o evangelho. O povo evangélico está perdido. A igreja perdeu o foco. Eu falei lá na igreja do meu primo, infelizmente, pastor virou promotor de evento, igreja ficou salão de festa e os crentes virou convidado. E o púlpito um balcão. Infelizmente é isso. É uma realidade, não é eu falando mal das outras igrejas, não, mano. Tem igrejas sérias, tem pastores sérios, tem homem de Deus sério. Seria muita arrogância, prepotência a gente achar que a nossa igreja é a certa. Não existe esse negócio, é arrogância. Eu acredito que existem muitos homens de Deus sérios, muitas pessoas sérias, até mesmo dentro dessas igrejas que não são tão sérias. Mas a gente não pode combater o errado, combater o errado sem mostrar o erro. A gente precisa mostrar o erro para a gente praticar o acerto. E isso não é para esfriar vocês. Não vou falar mais em língua. Não vou buscar mais o Espírito Santo. Não, só estamos ensinando a forma certa. Você precisa falar em línguas. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você só não pode entender e achar que batismo, que você só recebeu o Espírito Santo quando foi batizado. Que quando eles receberam o revestimento de poder, eles falaram línguas espirituais. Não, eles falaram línguas idiomáticas. Mas nós também falamos em línguas espirituais. E a Bíblia fala, buscai com zelo todos os dons. Ainda fala, mas principalmente de profetizar. Porque o que profetiza, fala aos homens. O que fala em línguas, edifica a si mesmo. E fala somente com Deus. Por isso, quando a gente sente ali, tá ali um culto abençoado, e daqui a pouco você começa a falar em línguas, porque você fecha o olho, você fica ali se entregando, você não tá entendendo nada. Você não entende nada. A Bíblia diz que o nosso entendimento, ele fica vago. Só que o seu espírito está falando com Deus em mistérios. Então o seu espírito está sendo edificado. E outra coisa, hein? Quando você está assim, mistério, pega a memória? Não.
Não perde. Eu vi muita gente que roda, que quebra Sim. a igreja. Eu não sabia. Não lembro de nada. Né? E quando a pessoa tá Ó, sendo demoniada, perde a memória? Não, quando. Isso que eu. Não. Eu sei responder. Não, só que eu vou falar pra você. Uma pessoa. Mas uma pessoa quando fica assim, ela pode não estar endemoniada. Apesar que eu vou falar um negócio aqui, não sei se vocês têm maturidade pra ouvir, mas eu acho que eu vou falar do mesmo jeito. Só que ela pode estar sob forte influência do mal, do espírito maligno, achando que é o espírito de Deus. Porque ele se infiltra. Justamente, o diabo não cria, só copia. Só copia. Entendeu? Então, só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando Paulo e Silas eles iam pregar, né? A mulher adivinhava. Atrás, né? Falando, E você acha que ela falava? Ela falou certo, né? Ela falou certo ou falou errado? Ela revelou a verdade ou não revelou a verdade? Sim. Mas o que Paulo virou pra ela e falou? Repreendeu na hora. Repreendeu o demônio. Sai demônio, tá na vida dela. Pastor, para falar um negócio aqui, até os pratos de farinha que eles usam é copiado de Deus. Sim. A oferenda, Tá lá o no- Porque na sacrifício. verdade a também. Bíblia fala que eles levavam farinha. Mas Cereais, farinha. outra fruta. coisa que eu Você faço, entendeu? vou falar pra vocês. O crente pode ser o crente mais sem vergonha que tem dentro da igreja. Mas o crente que tem o Espírito Santo jamais pode ficar possesso de demônios. Mas endemoniado pode. Olha, Eu já expliquei na igreja. Por quê? O que é a possessão? É o diabo se apoderar do seu corpo. Quando E ele isso, desce em terra, isso fala. não, ele desce em terra, mas ele pode descer na terra, mas a possessão é quando ele se apodera do corpo. Que isso até a ciência química já comprovou, né? 2 corpos não podem habitar o mesmo. Então, ele não vai entrar na vida de um crente que tem o Espírito Santo. Então, você é crente, é salvo, o diabo nunca vai entrar em você, nunca vai se apoderar. Agora, qual é o problema que os crentes não sabem discernir? O endemoniamento. E o endemoniamento não é a mesma coisa que a possessão. A possessão é o diabo se apoderar do seu corpo. O endemoniamento é quando ele toma sua mente. é isso mesmo. É igual aqueles desenhos, né? Que ficam antes. Tomou a mente, É. aí tomou todo o excesso do corpo. Toma sua mente, o corpo, ele só reage. É. Ele só reage. Porque há um domínio. Ei, pastor. E essa segunda. Qual que é o quê? A Lorena quer saber qual o pior, você ser endemoniado tudo pelo corpo ou o diabo ficar soprando na sua mente? Não, o soprar. Quer saber, meu amor? O soprar na mente a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. É quando ele já está lançando pensamentos na nossa cabeça. Aí está no nível de tentação. É diferente. Até Jesus ele fez isso. Então se Jesus está sujeito a isso, quem dirá? Todos nós. Não é pecado ser tentado, viu? Você está sendo tentado por uma coisa, aquilo ali não é pecado. Aquilo ali aquilo ali é só o processo de tentação. Você vai ser tentado a fazer o erro. Para te derrubar. Ó, Sim. e por isso que tem que entender isso aqui, ó. É. Porque quando você for tentado, ó, a escritura tem que estar. Pecado é você ceder à tentação. Você foi tentado. Ai, quando eu vi, eu já pequei. Pecou. Por que isso? Já viu Jesus? Não foi tentado no deserto? Qual foi a missão Sim. de Jesus lá? A prova disso é quem comete o suicídio. Quem comete o suicídio foi endemoniado antes. O diabo tomou a mente da pessoa. A batalha estava aqui, ó, na mente de Jesus. E assim, Na uma verdade, prima o minha, pessoal ela se coloca como matou, fosse né? uma ação de Jesus e Satanás, frente a frente. O Mas inimigo não ele é tão sujo Batalha que na quando ela se enforcou, ele deve ter ele saiu do corpo dela porque ela se arrependeu. Ela E aí tentou, ela né? colocou a mão Tentou. pra Tá Só que vendo? ali já. ela morreu com os dedos aqui. Ele faz. Assistem um filme chamado Nefários. Aquele filme ali mostra. Vocês perguntaram, a pessoa endemoniada ela esquece? Ela não esquece, ela tá presa dentro dela. Ela tá vendo tudo que o demônio tá fazendo com ela. Mas ele dominou ela. Só que ela não consegue se desfazer. Porque E dominou aí a depois pessoa. ele vai embora. E aí você fica com essa vergonha de, cara, olha o que eu fiz. E aí a pessoa acaba tirando a própria Pra vida. pessoa não te julgar, pra você não ver e falar, gente, o que aconteceu? Aí você acorda meio bobada assim, mas assim, é pela vergonha. É, Sim. Não é porque você não eu não acredito que eu fiz isso, que eu deixei isso Eu acontecer. cansei de orar por crentes e a pessoa cair, estribuchar no chão ali, endemoniada. Aí onde é que vem a confusão? Não tinha o Espírito Santo. Não, tinha. Só que a possessão é uma coisa. O inimigo jamais se apodera da vida de um cristão que tem o Espírito Santo dentro dele. Mas o endemoniamento, ele acontece. Porque o endemoniamento é tomar a mente da pessoa. Ele vai lançando pensamentos que a pessoa vai começar a ceder esses pensamentos.
Por isso que nós temos que se ocupar das coisas que é de Deus. A Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso ocupar o seu pensamento. E então aqui, tem coisas, né? Por exemplo, eu pessoalmente, olha pra mim. Eu pessoalmente, eu não gosto de assistir filme. Já gosto de assistir futebol. Futebol eu vejo pra mim como entretenimento. Aquilo ali não me muda meu estado de espírito nem nada, né? Se o Corinthians perder, eu prego do mesmo jeito. Entendeu? Só que o filme não. O filme já pra mim é diferente. O filme contamina a minha cabeça, então eu não vejo. Por quê? Porque eu tenho que estar com a minha mente pura. Eu tenho que estar com o meu espírito tranquilo para me poder fluir no altar, para me poder pregar a palavra, para me poder ir para a Bíblia, ir para a palavra de Deus. Então, o inimigo trabalha de um jeito. Então, você tem que identificar qual é aquilo que te prende, aquilo que mexe com o seu estado de espírito, aquilo que te deixa para baixo, depressivo, triste, angustiado, chateado. Foge disso. Foge dessas coisas. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Porque se você ficar alimentando... Minha mãe cansou de entrar, até mesmo na minha casa, assim, e receber vários... chegar demoniada e pular e gritar e pastorar, e depois ela voltar e ficar, gente, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Possessão, é possessão mesmo. Aí não é só endemoniamento. Esse é possessão, quando a pessoa não lembra. Eu fiz um encontro face a face, lá na plenitude, mãe. E aí tinha um menino, antes da gente ir pro encontro, tinha um rapaz que tava revelando, tava falando, colocando a mão na cabeça das pessoas e tal, e falando que Deus ia fazer isso, acontecer. Quando chegou lá, que teve o culto de libertação, ele manifestou com um demônio que quando ele gritou, a luz apagou. Nossa. E ele tava lá revelando, aí o pastor falou, tá vendo? Você deixa qualquer um colocar a mão na sua cabeça, e você não pode deixar qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Ele se infiltra. Eu já vi muita coisa, né? Já fui orar em casa, as portas do armário, do guarda-roupa abria sozinha. Uma moça gritou, aí tinha um pirex daquele como é que é? Duralex mesmo, forte. Quebrou, tava parado assim na mesa, ele quebrou, espedaçou com o grito que a pessoa deu. Então, ou seja, o poder espiritual, o mundo espiritual não é brincadeira não, irmão. Não é brincadeira não, vocês ficam indo pra igreja só com cantarolia, canta pra lá, canta pra cá, isso não te fortalece no espírito de jeito nenhum. Pastor, eu tenho um exemplo lá em casa, quando, assim, eu não era nem da igreja ainda, quando uma pastora, né, uma missionária, foi fazer uma oração lá em casa, porque uns dias antes, em cima da mesa tinha uma champanhe e ela explodiu sozinha. Aí ela falou, é estranho, né, porque nunca aconteceu isso em casa, aí os copos começaram a trincar. Rachava mesmo de estourar. E no dia que ela estava fazendo a oração, explodiu os copos dentro de casa. Sim. Eu já pus a mão em pessoas e a pessoa estava endemoniada, que eu colocava a minha mão ficou presa na cabeça da pessoa e era como se o inimigo quisesse sair da pessoa e entrar dentro de mim. Meu Deus do céu. Terrível assim, ó. Aquela coisa assim puxando meu braço, terrível. Agora a menina chegou contando, a Melissa, que o vizinho dela, tava todo mundo na quinta-feira, todo mundo tava junto, aconteceu um acidente, tava todo mundo junto. Quando foi 2 dias depois, ele faleceu do nada. Quando foi ver, morreu de cirrose. Aí depois foram puxar. Diz que ele encontrou uma macumba com muitas bebidas chique e bebeu. Aí ainda a moça falou assim, você não deveria ter mexido com aquilo que você não conhece. Ele, isso não existe. Aí a menina era assim, não existe, mas eles vão vir buscar. Passou 2 dias e morreu. Só para finalizar então aqui o que eu comecei a falar, a grande prova de que uma pessoa é batizada no Espírito Santo é quando ela começa a produzir os frutos do Espírito. Porque o Espírito não vai revestir você de poder, quando o Espírito reveste a gente de poder, ele vai trabalhar em nós, por nós e através de nós. Jamais ele vai trabalhar através de você se primeiro ele não trabalhar em você. Então o problema é esse. A gente é batizado com o Espírito Santo, falou em línguas e acha que está resolvido. Não. A manifestação do fruto não é os frutos. Deixa eu explicar isso direitinho. Leia a Bíblia direito. Não é os frutos, é o fruto. Então o fruto do Espírito é um só. E ele tem as suas características, como uma mexerica. Ela é uma mexerica, mas tem os seus gominhos ali.
Então, é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor. E o amor vai produzir gozo, paz, bondade, longanimidade, fé, mansidão e temperança. Vai produzir mais 8 características. Mas o fruto do Espírito é o amor. Então, a primeira coisa que um crente vai desenvolver na vida dele, quando ele é batizado com o Espírito Santo, é o amor. Vai começar a ficar mais amável, vai ficar mais tolerável, vai passar a amar os outros, mais manso, mais humilde, mais generoso. E que adianta o Espírito Santo encher você e você continua sendo a mesma pessoa? Não. O processo do Espírito Santo é esse, fazer você ser parecido com Cristo. E para não deixar vago também a resposta do questionamento, é o seguinte: o Deus que deu todas as línguas de todas as nações, você acha que ele vai ter dificuldade de se comunicar com alguém lá no céu? Não, porque se ele tivesse essa dificuldade, quando eu orar, ele não ia entender. Entendeu? Vai entender. Se eu não oro em língua, ele não iria entender. Então, é uma falácia, tá? É uma falácia. Ninguém sabe de fato qual é o tipo de língua que nós vamos falar lá. E outra coisa, irmãos, ser batizado com o Espírito Santo, falar em língua, quem foi que falou que é língua de anjo? Não está escrito. Eu já vi pastor orando, vai, fala, língua de anjo, fala, língua de anjo. Não, e eles estão forçando ela a falar, entendeu? E se quando fosse... você força, a pessoa pode ali no meio até mentir. Até fingir que está falando. Fingir que está falando. Porque assim, ó, se fosse língua de anjo, Satanás entenderia. A Bíblia diz que ninguém entende, porque diabo é anjo. Só é caído, mas é um anjo. Então não é língua de anjos. Mas tem igreja que fala assim, dobre seu joelho, fica dando glória, glória. Vai enrolar a língua e falar. Mas é que qualquer palavra que você repetir várias vezes de forma rápida, sua língua vai enrolar. Vai virar a glossolária dos homens. Entendeu? Então é aquilo que eu falo para vocês. Perdi um pouquinho do que eu ia falar. Mas é aquilo que a gente precisa entender e compreender na palavra de Deus. Onde é que eles se basearam nisso? Para a gente finalizar aqui por causa do tempo. Onde é que eles se basearam nisso, Marcelo? De querer falar que as línguas que a gente fala é a língua dos anjos. 1 Coríntios 13, abre aí. Depois de Atos vem Romanos, aí vem 1 Coríntios. 13? 1 Coríntios 13. Eu vou ler, me dá a textual aí também. Eu vou ler nas duas, 13. Ah, tá aí. Tem também ali, ó. Esse daí tá fechado. Amostradinho. Eu gostei assim. Eu quero que todo mundo da igreja tenha essa Bíblia textual. A mais próxima. E já não é de Deus. Acharam aí 1 Coríntios capítulo 13? Olha aqui Paulo falando da supremacia, da excelência da caridade. E na verdade a palavra caridade aí é amor excelente, tá bom? Olha Paulo falando assim, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como tine que tine. Eles pegam esse versículo para dizer, olha aí, Paulo falava a língua dos anjos. Então a língua que a gente fala é a língua de um anjo. Mas não é nem questão de teologia, nem de Espírito Santo. É questão de português. Está dizendo que ele falava? Não. Ainda que eu falasse. Porque se nós pegar isso e levar a sério, ainda que eu falasse a língua dos homens. Paulo falava 4 idiomas. Grego, hebraico, aramaico e... esqueci o latim. O Paulo era poliglota, falava as 4 línguas. E ele, ainda que eu falasse a língua dos homens, o que ele estava dizendo? Ainda que eu falasse todos os idiomas, e a língua dos anjos, que existe a língua dos anjos sim, que é a comunicação entre os anjos, mas não está dizendo que ele fala, está dizendo ainda que eu falasse. Na textual está assim, ó, não, é o 12, eu já estou no, é o 13, né? É o 13. Minha filha, você está em Atos, pelo amor de Deus, aqui, você quer confundir, achei. Você quer confundir o pastor? Vai ser demitida de cargo de ajudante. Vai ser demitida. Ó, olha só a textual, por isso que eu falo, a Bíblia quanto mais antiga, melhor. Quanto mais nova, pior. Olha como é que está aqui na Bíblia textual. Se eu falasse na língua dos homens e dos anjos, e porém não tivesse amor, eis chegado a ser bronze que ressoa, como um símbolo que retine. Se eu falasse.
Só que você vai ver lá em 1 Coríntios ele ensinando a igreja, ele diz, dou graças a Deus que falo mais língua do que vós. Então não é a mesma coisa, irmão. Então, línguas estranhas, que nós chamamos de estranhas, não é língua de anjo. Então pode ficar despreocupado. Quando nós estiver lá na eternidade com Deus, que nós estivermos perante Deus, perante face a face, que nós estivermos com o nosso corpo glorificado, nosso corpo de glória, nós vamos voltar a se comunicar com Deus da mesma forma que Adão se comunicava antes do pecado. Eu sei que você leu na Bíblia que Adão ouviu a voz de Deus, mas você sabia que foi a primeira vez que ele ouviu a voz audível? Sim. Porque Deus se comunicava no espírito do homem. E se comunica agora. Teve alguém falando assim, Deus falou aqui comigo no meu coração, aí os outros falam assim, como é que Deus falou assim? Como é que Deus falou no coração? Você ouviu a voz dele? Fala pra mim, você ouviu a voz dele? Eu acho que isso é a maior dúvida que todo mundo... É a maior dúvida. Mas na verdade Deus não está falando em voz audível, porque quando Deus falar no seu ouvido, é sinal que você não teve sensibilidade no espírito. Porque Deus vai vir falar no seu espírito. Aí no seu espírito, pela intuição, que é uma das funções do espírito, você vai ouvir Deus falar, porque é lá que Deus se comunica. Aí quando Adão pecou, tirou o Bluetooth, desplugou. Quando desplugou, que ele não sentiu mais Deus, não percebeu Deus. Quando a voz de Deus soou, Adão, ele, opa, nunca ouvi a voz de Deus. Correu, se assustou. Foi a primeira vez que ele ouviu de forma audível a voz de Deus, porque Deus comunicava no espírito de Adão. E por isso que Deus na salvação está regenerando o homem, trazendo o homem de volta. Por isso que os que têm o Espírito de Deus conseguem ouvir Deus sem precisar ouvir uma voz. Ele fala aqui dentro, no nosso espírito. Amém? Amém. Então não é língua de anjo, não é prova de que é batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas, é revestimento de poder. E o batismo com o Espírito Santo não é quando você recebeu ele. Você recebeu o Espírito Santo quando você creu. Ok? Terça-feira que vem a gente volta de novo para tentar esclarecer quaisquer dúvidas. Obrigado, filho, que vocês tiveram aí, para que a gente possa